Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez juntos para poder aprender um pouco mais a respeito da Sagrada Escritura. Nós já temos feito esse encontro bíblico. Se eu não me engano, esse acho que é o 8º encontro bíblico que nós estamos fazendo semanalmente, e o Senhor muito tem abençoado, né, meus irmãos? Nós temos visto muitos irmãos, irmãs, né, que têm sido abençoados com esse encontro que nós fazemos semanalmente e aprender a respeito da Escritura. Eu vou contar uma obra rapidinho para os irmãos que aconteceu do assunto que nós falamos na semana passada, que foi sobre a Arca de Noé, né, irmãos? E até teve um irmãozinho, ele está na escola, né? E aí ele disse que ele estava se sentindo pressionado, né? A seguir as coisas que os coleguinhas fazem, né? Esse irmãozinho aí, ele tem 13 para 14 anos. Então é uma idade difícil, né, irmãos? É uma idade que a pressão dos colegas na escola é muito forte, né? E se nós não tivermos algo íntegro dentro da nossa alma, né? Dentro do nosso coração e também da nossa mente, pode ser que os nossos jovens eles cedam às pressões, né? E aí, irmãos, ele estuda à noite e ele mandou mensagem para mim e falou: irmão, louvado seja Deus, olha, eu tava me sentindo pressionado a ir, porque eles iam tudo matar a aula e iam pro cinema, né? E aí, naquele mesmo instante, a gente estava falando sobre o exemplo de Noé, como que Noé fez a diferença na geração dele, aquela geração corrompida e tudo mais. E ele estava com um foninho de ouvido sem fio, né? E ele falou que estava acompanhando e até estava pensando em ir também, né? Mas aquele momento em que nós falamos essa parte aí, ele mandou até mensagem e falou assim: louvado seja Deus, irmão. Depois que eu ouvi aquilo, eu falei: não, quer saber? Eu vou ficar para as outras últimas 2 aulas aí e não vou seguir o que essa galera tá fazendo. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então a gente vê como que o conhecimento da Escritura, como nós falarmos da Escritura, ele pode nos ajudar a tomar as decisões corretas, né, meus irmãos? Eu fiquei muito contente de ver como que o Senhor opera. Às vezes uma coisa que a gente fala aqui, a gente não sabe aonde está caindo essa semente, né, irmãos? Eu fiquei muito contente de o Senhor operar nessa parte, né? Então vamos voltar, irmãos. Nós estamos agora no capítulo 8, nós vamos fazer o capítulo 8 e o capítulo 9 de Gênesis, né? Nós estamos fazendo nesse formato, fizemos no formato de um capítulo, né? Até chegar no capítulo 5 e depois fizemos 2 capítulos. E a semana que vem também, né? Vamos fazer o capítulo 10 e o capítulo 11. E aí depois, quando formos entrar para o capítulo 12, que aí fala a respeito de Abraão, aí nós já vamos precisar fazer um capítulo por vez, né? Porque daí vamos falar de Abraão, vou trazer um mapa para os irmãos verem, né? Onde que era a cidade de Abraão e tudo mais, para que possa não ficar muito conteúdo e acaba que tem que fazer muito corrido, né, irmãos? Mas como é uma história conhecida a respeito do dilúvio, né, a gente já dá para adiantar, porque eu acho que não existe alguém que não conheça a história de Noé, né, e do dilúvio. Pelo menos meio por cima, todos conhecem, né, irmãos? Eu vou colocar aqui o slide da semana passada. Para quem não conseguiu participar na semana passada, eu vou fazer uma recapitulação, né? Para que todos possam ter essa oportunidade, né?
Eu vou compartilhar aqui, irmãos. Tá dando para ver, né? Então vamos lá. Na semana passada, irmãos, que nós fizemos Gênesis 6 e o 7, então nós aprendemos aí, né, algumas coisas. Eu vou fazer esse resumo aí. Nós aprendemos que Noé e sua família, eles receberam uma missão da parte de Deus, e depois Deus, ele dá todo o projeto da arca, né? Semana passada a gente viu como que a arca foi construída, né? As medidas. Eu fiz algumas correspondências, né? Do tamanho da arca, que é algo muito gigantesco, né? Não é apenas um barquinho, né? E aí nós vemos que Deus, ele escolhe todo o material. Nós vimos o material da madeira, o que Deus mandou colocar para poder vedar, né, os espaços entre as madeiras. E Noé fez tudo conforme Deus falou para ele, né? Nada saiu do que Deus tinha orientado. E aí Deus manda, né, Noé pregar para os seus conterrâneos, né, que nós vimos aí. E depois é Deus que leva os animais até a arca, né? E aí, na aplicação pessoal da semana passada, a gente viu que a arca, para construir, quem tinha que fazer era Noé. Noé que tinha que pegar a madeira, né? Serrar a madeira, pregar uma madeira na outra, e todo aquele processo ali era Noé. E para levar os animais até a arca foi Deus, segundo a narrativa bíblica, foi Deus que levou os animais até a arca. E aí nós vimos na aplicação pessoal, né, que muitas vezes o Senhor, ele vai fazer por nós, sim, mas o que é para nós fazermos, né, é nós que temos que ter essa responsabilidade de fazer. Então, muitas coisas Deus faz por nós, mas há coisas que Deus quer que nós façamos, né? E aí depois, então, Deus fecha a porta e envia o dilúvio, né? Então, a porta não foi fechada por Noé, ela foi fechada por Deus, né? E aí eu separei alguns slides, né? Os irmãos lembram aí alguns slides que nós colocamos, né, para ver a dimensão da arca, né? Quem estava semana passada viu ali. Logicamente tá aqui as medidas aproximadas, né? Vimos que eram os côvados, né? Quanto que equivalia cada medida de côvado, né? E aqui está a correspondência, né, entre um avião, um ônibus, um elefante e um ser humano, né? Então nós vemos que realmente a arca era algo grandioso, né? Aí tem essa imagem aqui de inteligência artificial, né, que foi feita, colocando um caminhão para nós vermos o tamanho da arca que era, né? A arca não era aquele formato que nós estamos acostumados a ver em livrinho infantil, né? Ela era um caixote da forma que está orientado ali na Bíblia. Tem essas imagens aí também, né? A angulação da arca, né? Todo o ângulo que foi feito a arca, ela é um ângulo perfeito que corresponde às embarcações mais sofisticadas que foram feitas no século XVIII e XIX, né? Então, a proporção de medidas, elas são seguidas até hoje nas embarcações, né? A mesma proporção da arca que foi feita, né? E aí aqui também outra imagem, né? E aí é interessante, irmãos, que muitos até falam assim, não, mas essa história de Noé, ela não tem como ela ser real, né? Nós vimos ali algumas coisas, né? Alguns achados na terra, né? Que comprovam
o dilúvio, comprovam uma grande inundação, né? Até mesmo cientistas, eles falam que em algum momento da Terra houve uma grande inundação, né? Até porque na geologia, que é o estudo que estuda as camadas terrestres, eles veem a erosão do solo, todas as camadas uma em cima da outra, né? Tudo isso corrobora um dilúvio, né? Que houve uma grande inundação, né? Então, irmãos, vamos colocar aqui o resumo de Gênesis 8 e o 9. Vão ser as coisas que nós vamos aprender hoje, né? As coisas que nós vamos aprender. Deixa eu só colocar aqui na canetinha. Então, hoje nós vamos fazer aí Gênesis 8 e o 9. Então, o que nós vamos aprender hoje, né? Noé e sua família permanecem na arca. Nós vamos aprender aí, deixa eu só adiantar para os irmãos, provavelmente Noé ficou um pouco mais de um ano dentro da arca, né? Pelos cálculos que nós fazemos, do dia em que Noé entrou até o dia que Noé saiu, ele provavelmente ficou ali entre 365 a 380 dias, né? Provavelmente ele ficou esse período aí dentro da arca. E aí Deus ele vai mandar sol e vento sobre a terra para evaporar as águas. Nós vamos ver no começo do capítulo 8, né? E as águas vão ser escoadas, né? Elas vão para os mares, para os rios, são evaporadas também e vão para as fontes de água no lençol freático, né? E aí depois, na semana que vem, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dos continentes, né? Que o que acontece? Com o dilúvio, com aquele monte de água, né? As placas tectônicas da Terra, elas se movimentaram. Elas se movimentaram num ponto em que os continentes eles foram separados, né? Nós vimos na semana passada algumas imagens sobre dos continentes todos juntos, que a ciência chama de Pangeia, né? E depois nós vemos hoje como que está os continentes todos separados, né? E é interessante, irmãos, que até hoje a gente vê, se eu não me engano, é na África. Depois os irmãos podem dar uma pesquisada. Na África existe as placas tectônicas da África, elas estão se distanciando a cada vez mais. Então aqui tudo indica daqui os próximos anos a África ela também vai meio que se dividir em dois ali, né? E isso é devido às placas tectônicas. Então imagine na pressão que a água fez dentro da Terra, né? E como nós vamos ler aqui, né, nessa semana, as fontes de águas dos grandes abismos, né? Ou seja, de dentro da Terra, eles saíram, né? Saiu aquelas fontes, aquelas águas com pressão, né? Eu acho que até tem uma imagem aqui, irmãos. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos verem. Aqui. Foi a imagem que eu coloquei na semana passada, né? Aqui. Mais ou menos isso que foi o dilúvio, né, irmãos? Então, era a água caindo de chuva, né? E aí as águas rompendo dos grandes abismos, né? Os grandes... as fontes, né, dos mares, toda essa água com pressão, ela saindo também, né? Então não foi só água de cima, mas foi também água debaixo da terra também, que fez toda essa movimentação, esse dilúvio aí, né? Então vamos voltar aqui. Aí então a arca ela vai repousar num monte chamado Ararat. Esse é o monte
que fica ali na região da Turquia, né? Ele faz divisa com 2 países, né? A Turquia e a Armênia. Então é um monte gigantesco. Depois eu vou mostrar uma foto para os irmãos aí, né? Depois Noé vai enviar um corvo. Aí nós vamos ver o que aconteceu com o corvo. E depois ele vai enviar uma pomba. E aí nós vamos ver também o que aconteceu com essa pomba. Aí as águas elas vão abaixando e Noé e sua família vão sair da arca com os animais. Após eles saírem, eles vão construir ou erigir um altar para sacrifício, né? Vão fazer um holocausto de um animal para Deus como forma de agradecimento. E aí, depois nós vamos entrar lá no capítulo 9, né? E vamos ver que Noé, ele planta uma vinha, né? Uma videira, e ele vai produzir vinho. E bebe muito esse vinho, vai se embriagar, e o seu filho Cã, ou Cão, né? Dependendo da tradução da Bíblia, ele vai ver a nudez do pai. E aí nós vamos ver várias interpretações, existem várias opções aí interpretativas dessa passagem, né? Igual nós vimos em Gênesis 6, que eu falei das opções para os irmãos, né? Da forma que temos de entender, né? Várias formas que temos de entender o texto. Eu também vou colocar pelo menos 3 opções das mais conhecidas aí do que significa isso, ver a nudez do pai, né? E aí então Noé amaldiçoa a geração de Cã, né? Então esse é o resumo aí do capítulo 8 e o 9 que nós vamos estudar hoje, né? Então, vamos ir lá para o texto. Os irmãos abram aí Gênesis capítulo 8. Gênesis no capítulo 8. Se os irmãos já leram na casa, né? É sempre bom os irmãos lerem para que nós possamos ficar cientes, né? Do assunto que nós vamos falar. Então, vamos aí. Gênesis capítulo 8. Então, vamos começar aqui com o verso 1, né? O versículo 1. Deixa eu só colocar aqui, irmãos. Aí. Gênesis 8, capítulo 1. Versículo 1. Perdão. Vamos lá. Olha o que diz aqui. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Vamos ver algumas coisas aí. Primeiro vamos traduzir essa palavra antiga aí, né? Na nossa tradução tem uma palavra bem antiga aí, que é a palavra res, né? O que significa essa res aí, né? Fala que toda res que estava com ele na arca. Essa palavra res, irmãos, ela significa animal, né? Ela é uma palavra muito antiga, até arcaica, né? Mas ela significa animal. Um animal quadrúpede, né? Ou todos os animais também pode significar. Então, esse é o significado aí da palavra res, né? E aí, nós vemos aí no versículo 1 que fala que Deus se lembrou de Noé. Então, irmãos, toda vez na Bíblia que os irmãos verem, né, algo escrito que Deus se lembrou, né, de alguém, os irmãos fiquem cientes de que não é que Deus ele tem, né, uma amnésia, né, ou uma memória fraca e se esqueceu e se lembrou depois. Não é no mesmo sentido do ser humano, irmãos, né? Lembra que nós vimos nos outros encontros bíblicos, nós vimos a respeito do antropomorfismo, né? Eu vou colocar aqui.
O antropomorfismo. Se os irmãos, não sei se os irmãos lembram. Perdão, irmãos. Antropomorfismo. Mas, irmão, o que é essa palavra difícil aí, né? Antropos, a palavra antropos, ela vem do grego lá, que ela significa humano, né? Humano. E morfismo, ela vem de algo que é a forma, né? Ou formato. Então, podemos dizer aí formato. Então, o que é um antropomorfismo? É você falar de alguém no formato humano. Ou seja, quando nós vemos que Deus ele fala sobre, a Bíblia narra sobre Deus, a Bíblia ela vai usar esse formato humano de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aí para os irmãos. A Bíblia fala que Deus se assenta no trono, certo? A Bíblia também fala que Deus se levanta, né? Então, mas para poder alguém se sentar e levantar, a pessoa aí precisaria, né? Deus então precisaria ter joelho, articulações, né? Coxa, nádegas, tudo essas coisas? Não. É a forma que a Bíblia usa para que nós possamos entender, né? Não que Deus, porque Deus é espírito, irmãos. O próprio Senhor Jesus falou lá em João capítulo 4, Jesus fala que Deus é espírito. Então, Deus ele não tem esse formato humano, né, que nós achamos, talvez. Mas a Bíblia ela só vai usar esse formato humano para que nós possamos entender, né? Por exemplo, se sentar no trono é um símbolo de poder, poder real, um poder de rei, né? Falar do cetro de Deus significa que Deus está direcionando o seu poder para alguém, né? Da mesma forma, a palavra se lembrou, né? Deus se lembrou de Noé. Ela é um antropomorfismo, é uma forma de falar de Deus para que os seres humanos entendam, né? E que significa que Deus ele está dando uma atenção especial. É uma atenção especial para aquela situação. Então, quando a Bíblia, toda vez, principalmente o Velho Testamento, irmãos, toda vez que os irmãos estiverem lendo, os irmãos verem lá, e Deus se lembrou de Isaac, e Deus se lembrou de Ana, e Deus se lembrou de Jó, que significa que Deus está dando uma atenção especial para aquele servo ou aquela serva naquela situação, né? Poderíamos dizer assim que Deus naquele momento está realizando uma obra ali para aquele servo e aquela serva. E aqui é o que diz no versículo 1, né? E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E então Deus fez passar um vento, né, sobre a terra e aquietaram-se as águas. É interessante, irmãos, que esse vento, ele não é esse vento que nós estamos acostumados aqui num país tropical e tudo mais, né? Lembrando que a Bíblia ela foi escrita lá naquela época, lá naquela região do Oriente Médio, né? Não foi escrito aqui no Brasil, não foi escrito nos Estados Unidos, né? Ela foi escrito e nem na Europa, ela foi escrito no Oriente Médio. Então, lembra nos primeiros encontros bíblicos que nós vimos que nós temos que entender a circunstância daquela época, entender a forma com que era naquela época. Até lemos a circular, né, que foi lida nas congregações. Nós vemos que
nós temos que ter esse conhecimento também histórico, né? Geográfico, né? E para isso muitos talvez não se dedicam a esse conhecimento histórico e geográfico na escola, né? Mas isso faz muita falta quando nós vamos ler a Escritura, né? Mas para isso que nós estamos aqui fazendo os encontros bíblicos, né? Para poder aprender também essa parte, né? Então vamos voltar para a época de escola lá, e o que nós não conseguimos guardar na mente, nós vamos passando aqui para os irmãos, tá bom, meus irmãos? E então, esse vento, lá no Oriente Médio, irmãos, principalmente naquela região ali, existe um vento em específico que ele é um vento muito quente, irmãos. Ele não é um vento gelado, ele é um vento quente. E esse vento, ele geralmente, esse vento ele ajuda a evaporar, principalmente a água do mar, né? Os rios. Então, esse vento aqui, que a Bíblia vai falar que Deus mandou, provavelmente é esse vento quente, né? Esse vento que ele vai passando e ajuda na evaporação da água, né? É interessante que eu li certa vez, irmãos, que tinha um pesquisador que ele foi lá no Mar Morto, e aí ele fala que ele foi lá se banhar no Mar Morto, e a hora que ele saiu do Mar Morto, ele sentiu aquele vento muito quente, e a hora que ele pegou na pele dele, ele já estava seco, praticamente seco. Para os irmãos verem como que é outro tipo de vento que se tem lá, né? E aí depois a Bíblia vai falar no versículo 2, né? Ela vai falar assim: cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então, essa janela do céu, né, não vamos pensar que é aquela janelinha bonitinha, né, que estava lá no céu. Não, não é nada disso. Também não é nada, como nós vimos na semana passada, né? Não tem nenhuma relação com terra plana e tudo mais, né? Não devemos cair nessa também, né? Essa janela do céu, ela significa apenas uma forma de linguagem, né? Uma forma de linguagem para dizer que estava caindo muita água do céu, né? Como se alguém tivesse aberto uma janela e jogado aí um balde, né? de água para fora. Mas é uma figura de linguagem. Igual quando nós falamos que alguém morreu, né? Falamos que a pessoa bateu as botas, né? E é uma figura de linguagem, né? Também. E aí então vemos aí no verso 2 que as águas elas foram de todas essas essa fonte, né? Então as águas do dilúvio elas não foram somente da chuva, foram também da chuva, né? Foram das fontes do abismo, né? Ou seja, aquelas fontes que ficam no mar, né? Os geysers também, o lençol freático, tudo com a pressão, né? Da terra, das placas tectônicas e tudo mais, ela sai e começa a jorrar, né? E também caiu a chuva do céu, né? Então todas essas águas se encontraram e foi feito esse dilúvio, essa inundação enorme aí. E depois vamos ver aí o 3 e o 4, diz assim: e as águas tornaram-se sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Então, desde que Noé entrou na arca, então Noé entrou na arca. Vamos lá, Noé entrou na arca como se fosse aqui, né? Para esse dia das águas começarem a baixar, então aqui ele entrou e aqui as águas
as águas baixaram. E demorou, irmãos, 150 dias. É muita coisa, né, irmãos? 150 dias. Eles ficaram ali à deriva. E aí, no verso 4 diz: E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. Na nossa tradução, é a palavra Ará. Na nossa tradução. Mas, e essa tradução, na nossa tradução, é uma das mais antigas, né, que tem. Mas é um monte chamado Ararati. É esse que vem do hebraico, né? O hebraico Ararat, né? É que no hebraico quase não pronuncia, né? Esse T. Então é Ararat, né? E aí a nossa tradução, ela traduziu como Arará, né? Já que o T é quase mudo, traduziu como Arará. Mas é o Monte Ararat. Eu vou apagar aqui, irmãos, e vou apagar aqui e vou mostrar para os irmãos o Monte Ararat. Tá aqui, né, o jeito que foi o dilúvio, que nós já vimos, né? E aqui é o Monte Ararat. Então, esse monte aí, irmãos, ele fica... esse lado de cá, ele fica na Armênia. Então, no país da Armênia. E o lado de lá, ele fica na Turquia. Na Turquia. Né? Então, é um monte gigantesco. Enorme, enorme mesmo. Se eu não me engano, irmãos, ele é quase 6.000 metros. Que ele dá do solo até o pico dele, né? E ele é formado de 2 montes, né? Então ele tem esse monte e depois aonde a foto não pegou, depois dessas nuvens vai começar outro monte pequeno aqui. Então esse conjunto desses 2 montes aqui é um monte chamado Ararat. Ararat. Ou como diz na nossa Bíblia, Arará, né? São 2 montes. E aí os armênios, né, quem mora aqui nesse país, chamam de Ararat grande e o Ararat menor, né? Eles chamam assim. Mas os 2 não se sabe, existem algumas pesquisas acham que ele era maior ainda. E aí ele correspondia aos 2 montes em um só. Mas isso daí alguns pesquisadores discordam, e isso daí não vai mudar a nossa vida, né, irmãos? Então, esse aqui é o Monte Ararat, ou Arará, como diz na nossa Bíblia, né? Então, vamos voltar aqui. E aí, no verso 5 vai falar, né? E foram as águas indo, minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Pense bem, irmãos. Noé ficou todo esse tempo esperando as águas, né, se escoarem, as águas evaporarem, né? Então, imagine, irmãos, como que ficou a família de Noé ali, né? Na semana que vem, eu só vou dar uma palhinha aí para os irmãos, né? Os irmãos não percam na semana que vem, nós vamos ver que nesse período que Noé ficou na arca, ele e seus filhos, irmãos, provavelmente, ao que tudo indica, nasceu um bebê ali na arca, né? Então, semana que vem nós vamos ver quem que é esse bebê aí
que nasceu na arca. Mas, irmão, nunca ouvi falar disso. Não tem um texto que vai falar e nasceu o netinho de Noé na arca. Não tem, irmãos. Mas quando a gente vai, na semana que vem, a gente vai ver sobre a genealogia, né? Quando a gente presta atenção na genealogia, a gente vê que nesse período em que Noé ficou na arca, aí quase um ano aí da arca, nasce uma criança, né? Na genealogia a gente vê isso. Mas hoje a gente não vai abordar isso, irmão. Só para os irmãos ficarem curiosos, na semana que vem os irmãos participarem, né? Então, verso 6, capítulo 8, verso 6 diz: E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E aí, o que Noé fez? Vamos lá, verso 7. Ele soltou um corvo. Ele soltou um corvo. Quando Noé solta um corvo, esse corvo, como nós vamos ver aqui no capítulo, esse corvo ele vai ficar indo para lá e para cá, né? Ou seja, ele não vai ter lugar para pousar. Vamos ler os versículos aí? Diz assim, o 7 em diante. Eu já vou ler do corvo, né? E vou ler da pomba. Então, do 7 até o 14, para os irmãos acompanharem aí. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado e sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, o que Noé fez? Ele solta o corvo, né? E ele vai para cá e para lá, para cá e para lá, até a hora que ele acha um vestígio de terra seca. E aí, como nós sabemos, o corvo, né? Ele come carniça. Então ele vai comer animais mortos, né? Cadáveres aí de animais. Ele foi lá e comeu. Então Noé já pensou, provavelmente os picos dos montes, talvez aí eles já estão em evidência. Então, alguns animais que morreram todos no dilúvio, né? Animais, pessoas e tudo mais, estão ali, e o corvo achou um lugar para ele se alimentar e ficou ali, né? E então ele vai e solta uma pomba. Então, daí no verso 9, né? Nós já vemos aí que Noé solta uma pomba. E essa pomba, ela também ficou indo e voltando, indo e voltando. E aí Noé, ele esperava 7 dias e mandava a pomba. A pomba não voltava, ia e voltava, não encontrava lugar, né? E aí então ele foi e manda, depois de 7 dias, manda de novo, né, a pomba, e a pomba volta com um raminho, né, de oliveira. Ela volta com um ramo de oliveira. Acho que todo mundo conhece
essa passagem, né? Mas vamos lá. Sobre o corvo, irmãos, é interessante que o corvo, ele é um animal que ele voa longo tempo, longos períodos ele voa sem pousar, né? E Noé, sabendo disso, né? Sabendo dessa forma que o corvo tem, né? De planar no ar, ele manda esse corvo primeiro, né? Porque até ele cansa bem menos do que a pomba. Agora a pomba já é curtos trajetos que ela faz sem pousar. Ela precisa pousar no lugar. Então ela provavelmente a pomba ela não foi muito longe. Então Noé, com a inteligência que Deus deu para Noé, Noé já viu, né? Olha, eu vou mandar a pomba, porque a pomba, se ela não voltar mais, então significa que já está chegando aqui próximo da arca a terra seca, né? Então Noé teve essa esperteza aí, né? E a pomba que ela foi, né? Como a Bíblia fala aí, 3 vezes, ela foi, voltou com ramo, e depois ela foi e não volta mais. Então a pomba ela foi 3 vezes. E é interessante, irmãos, que Noé ele queria ver se as águas elas tinham abaixado a ponto de aparecer a copa das árvores, né? E é interessante que a oliveira, irmãos, essa árvore aí, a oliveira, ela não dá em grandes altitudes. Ou seja, ela só nasce aonde não tem grandes morros muito elevados. Porque os morros muito elevados, ele chega uma hora que o morro... deixa eu fazer um desenho aqui, os irmãos não reparem, um desenho feio. Então, vamos fazer um morro aqui, né? Um monte. Então, tá aqui as árvores, várias árvores crescendo aqui. Chega um período, chega uma parte, né? Do morro, do monte, que as árvores já crescem espaçadas. Por quê? Porque já começa a diminuir a temperatura e encher de neve, né? Ou seja, a oliveira ela não suporta frio extremo. Até ela pode ser que ela vai passar no inverno lá, cheia de neve, né? Onde ela está ali localizada. Mas se for todo ano de neve, ela não vai sobreviver, ela vai morrer, né? Então, Noé, quando a pomba volta com esse raminho de oliveira, Noé logo já pensa, olha, então baixou bem o nível da água, porque a oliveira, ela geralmente ela dá no pé do monte, né? Inclusive o Monte das Oliveiras, lá em Israel, o Monte das Oliveiras, ele tem essas oliveiras assim no pé do monte, né? E depois vai subindo um pouco, ela já vai ficando espaçada uma para outra, né? Então Noé viu isso, né? Viu um raminho de oliveira e já pensou, falou: provavelmente as águas já baixaram bem, já chegaram no pé ali do monte. Então Noé usou a inteligência que Deus deu para ele. E é interessante no verso 13, irmãos, nós vemos que Noé, conforme nós vimos, né? Vou fazer um desenho aqui para os irmãos. Nós vimos que Deus mandou fazer a arca, né? Assim, e em cima da arca, do telhado, era um telhado com vários buraquinhos aqui, né? Para poder ter uma passagem de luz e uma passagem de ar, né?
E aí a Bíblia vai falar no verso 13, no capítulo 8, verso 13, que Noé arranca essa parte aqui, né? Ele arranca a cobertura da arca para ele poder sair, colocar a cabeça lá para fora e ver como que tá a terra, né? E aí a hora que ele vê que a face da terra já estava enxuta. Imagine a alegria de Noé quando ele viu isso, né? E aí vamos entrar no verso 15, que fala quando Noé sai da arca, né? E aí Deus vai falar para Noé. É interessante, irmãos, isso nós vamos ver na aplicação pessoal. Olha quanto tempo que Noé ficou sem a orientação de Deus, né? Tem que ter uma fé muito grande mesmo, né? E aí então no verso 15 fala: Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. E depois aí a Bíblia vai narrar sobre os animais que também saíram. E aí, no verso 20, nós vamos ver que Noé ele faz um altar. Verso 20: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ou seja, Noé fez um altar lá mesmo, ali, talvez no pé do Monte Ararat, não sabemos aonde que ele fez, e ali ele ofereceu um animal, E aí tacou fogo lá, que é um holocausto, Um holocausto é quando, vou colocar aqui, irmão, um holocausto é quando você queimava todo o animal em sacrifício a Deus, a ponto de não sobrar nada do animal, É diferente de outros sacrifícios que existiam em Israel, Existiam sacrifícios pacíficos, que eram sacrifícios de agradecimento, que o fiel participava também ali do alimento. E também existiam os sacrifícios do pecado, A respeito do pecado lá, que também o animal era limpo, era como se fosse um churrasco, Nós vamos aprender isso lá quando entrarmos em Êxodo, Levítico e Números. A gente vai ver como que era feito esses sacrifícios aí. Mas existiam vários tipos de sacrifício. Um deles, os fiéis que estavam sacrificando o animal comiam junto com o sacerdote daquela carne, como se fosse carne assada ali, participavam do sacrifício. E o holocausto não. O holocausto você colocava o animal lá e o animal consumia e essa fumaça subia. E aí no verso 21 vai falar assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, aqui também, irmãos, é um antropomorfismo. Então não vamos achar que a fumaça chegou lá onde Deus está, Não é assim, irmãos. Aqui também é um antropomorfismo, é uma forma de falar que Deus ele recebeu, Ele se agradou daquele sacrifício ali que Noé estava fazendo como um agradecimento a Deus, como forma de louvar a Deus, adorar a Deus, Ele estava ali. E aí, então, vamos para o capítulo 9,
né? Deixa eu apagar aqui, irmãos. Deixa eu só interromper aqui e voltar. Os irmãos têm alguma pergunta a respeito do capítulo 8? Se alguém tiver aí alguma questão, aí pode aproveitar. Hoje nós estamos meio adiantado. Louvado seja Deus, né, irmãos? Aí se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mãozinha. Alguma coisa que não entendeu. Que não tem ninguém, né? Tem alguém aí? Não. Então vamos continuar para o capítulo 9, então. Capítulo 9, irmãos, nós vamos ver que Deus ele faz um pacto com Noé, né? O capítulo 9, ele vai falar sobre as orientações que Deus dá para Noé, né? As orientações, e também o pacto que Deus vai fazer com Noé. E depois nós vamos entrar um pouquinho na situação do sangue aí, né? Que a Bíblia fala. No capítulo 9, do versículo 1 até o 7, né? Deus ele vai falar para Noé se multiplicar, frutificar, os filhos de Noé, para terem bastante filhos, para poder encher a terra, né? E depois Deus fala que vai entregar os animais para ser mantimento também para Noé e seus filhos. E aí nesse momento eles começam a se alimentar com a carne, né? No verso 3 diz, capítulo 9, versículo 3, né? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E aí, fala no 5, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, Deus aqui está falando que não é para poder matar uns aos outros, né? Isso era uma regra que Deus deu ali para Noé. E também ele fala que o animal ele deveria ser morto para o alimento, mas não deveria comer o sangue. Então vamos entrar nessa questão. Vamos lá, eu vou compartilhar de novo a tela, que daí eu vou fazer algumas anotações e para os irmãos entenderem um pouquinho, né, a respeito dessa questão aí do sangue. Então, o que Deus falou para Noé, né? Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Então, no versículo 4, então, Gênesis capítulo 9, no versículo 4. O que Deus fala? Deus fala que a carne com o sangue não era para comer. A carne com sangue não podia comer. Não podia comer. Mas por que isso? Porque a Bíblia vai falar que o sangue, ele é a vida do animal, né? Ele é a vida do animal. Ou seja, o que Noé e os descendentes e todos esses que viriam depois teriam que fazer? Ao matar um animal para alimentação, ele tinha que derramar o sangue. Derramar o sangue na terra. Mas por que isso? Na terra.
Por que isso? Porque, irmãos, ao derramar o sangue na terra, isso simboliza e significa que o sangue ou a vida do animal pertencem a Deus. E toda vez que nós fazemos isso, derramamos o sangue do animal na terra, né, ou joga fora e não consome, né, isso significa que a vida ou sangue do animal ele deve ser devolvido, né, porque nós não, ao tirar a vida de um animal para comer, nós temos que entender que ali a vida que foi tirada, mas ela precisa simbolizar que nós temos que respeitar o doador da vida. Nós temos que respeitar a Deus. Deus como doador da vida. Por quê? Doador da vida. Porque, irmãos, a vida de todos, dos animais e tudo mais, foi Deus que deu a vida. Então, quando nós vamos tirar a vida de um animal, né, principalmente no sítio, né, que é feito isso, né, se mata um animal para comer, é necessário fazermos isso. Ao fazermos isso, ao derramar o sangue do animal e não ingerir, não usar o sangue do animal para proveito próprio, nós entendemos, nós fazemos como se fosse um símbolo de que nós respeitamos a Deus como doador da vida. Nós respeitamos a Deus que deu a vida para o animal e nós sabemos que nós só estamos consumindo aquele animal, né? Mas com respeito a Deus, com respeito à vida que foi tirada, né? Ao fazer isso, nós entendemos o valor da vida. Nós entendemos que a vida ela deve ser respeitada. Tanto a vida dos animais quanto a vida dos seres humanos, ela deve ser respeitada, né? Essa forma didática que Deus orientou na Bíblia, ela mostra que nós temos que entender, né? Ao fazer esse rito, nós temos que entender que a vida nós tiramos, mas a vida não é nossa. Nós não somos donos da vida de qualquer um. E isso vale para qualquer coisa no mundo, né? Inclusive o aborto também, né? E todas as questões, o assassino, né? Aquele que mata outro, e até mesmo com relação a aqueles que se suicidam também, né? Todos nós devemos ter respeito pela vida, desde um simples animalzinho, né, que vamos se alimentar de uma galinha, temos que derramar o sangue para simbolizar isso, que nós respeitamos a vida que foi tirada. E a mesma coisa acontece também com relação ao aborto. Não tiramos vida, né? Somos contra, como cristãos, somos contra o aborto, porque viola o respeito à vida. E se viola o respeito à vida, também desrespeita a Deus como doador da vida. E assim também matar outra pessoa, né? Também viola esse respeito que temos com Deus como doador da vida daquela pessoa. E também, se nós nos matarmos a nós mesmos, né? Tirarmos a nossa própria vida, também não estamos dando o devido respeito a Deus como doador da vida. Então, essa questão aí do sangue, ela simboliza muito isso, né? Porque a vida do animal está no sangue, né? O animal, ele... depois nós vamos entender isso mais para frente. A gente pega um dia só para estudar essa parte aí sobre a alma do animal, que na realidade é o sangue, né? E tudo mais.
Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a essa questão do sangue? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso, né? Se alguém tiver, eu vou continuar aqui, irmãos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, tá? Eu sei que esse assunto é meio complexo, né? Então, depois que Deus dá essa orientação, né, para Noé, ele fala sobre um pacto que ele faz com Noé. Quando Deus ele faz esse pacto com Noé, ele diz que ele estabelece um arco na nuvem. Esse arco é o arco-íris, né? Que nós conhecemos como arco-íris. Ou seja, após o dilúvio, o que acontece? Até o dilúvio não chovia. A gente viu nos encontros bíblicos lá, quando falava sobre o Éden, antigamente só descia um orvalho sobre a terra e molhava a terra, e não era uma chuva como tem hoje. Então, quando veio o dilúvio, então as nuvens, né, e toda a parte celeste ficou carregada de muitas águas, né? E aí, com isso, toda vez que chovia, então os raios solares eles penetram ali a água que está ali na atmosfera, e aí faz com que tenha esse efeito do arco-íris, né? Depois os irmãos dêem uma pesquisada aí, os irmãos vão verem como que se forma o arco-íris, todas as cores, né? O prisma das cores e tudo mais. E Deus fala que esse arco-íris, né? Esse arco colorido que surge no céu, após uma tempestade, após uma chuva, isso era para Noé lembrar, Noé e seus descendentes, toda vez que acontecesse uma chuva e aparecesse aquele arco colorido, era para todos olharem e se lembrar que Deus nunca mais iria mandar um dilúvio, né? E nunca mais ia destruir a terra com um dilúvio. Vamos ver aqui, ó, capítulo 9, versículo 11 até o 13. Tem alguém que pode ler esse versículo para nós aí? Capítulo 9, versículo 11, o 12 e o 13. Quem pode ler para nós? Irmã Cristiane? Mandei o convite, minha irmã. Só que eu quero dar bagulho. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Isso, então. Deus abençoe, irmã Cristiane. Nós vemos que Deus, né, ele estabelece isso para que o ser humano olhe, né? O ser humano olhe lá pro arco-íris e veja que Deus ele não vai destruir mais em água, né, o mundo. Depois nós vemos, né, em Apocalipse, Deus vai fazer de outra forma, né? Em água não mais. Talvez um pouquinho até pior, né? Mas a maldade do homem não seria mais varrida com uma inundação, né? E até hoje nunca mais houve uma inundação naquela magnitude, né? E aí vemos no verso 19, né? Capítulo 9, verso 19,
que diz assim, esses três, né, fala de Sem, Cão e Jafé, né? E aí 19 fala, esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Ou seja, toda descendência, nós também somos descendentes de Noé. Somos descendentes ou de Sem, ou de Cão, ou de Jafé. Um dos três ali, nós somos descendentes, né? E aí, depois nós vamos ver na semana que vem, cada filho de Noé foi para uma região da terra. Um foi para a Ásia, outro foi para o Oriente Médio, e outros, né, Oriente Médio e Europa, e depois o outro que se estabeleceu ali na África, né? Então os três filhos de Noé, eles deram deram origem para esses povos aí. Então vamos para o verso 20, né? Capítulo 9, verso 20, uma passagem complicada, irmãos, uma passagem polêmica, mas que existem algumas interpretações aí sobre quando Noé se embriaga. Capítulo 9, quem pode ler para nós? Capítulo 9, verso 20 até o 25. Do 20 ao 25. Alguém pode ler para nós? Vamos ver. Capítulo 9, verso 20 até o 25. Irmão Antonival, ajuda nós aí nessa parte. Diz, né? E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Cã e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e virando para descobrir a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor fizera. E disse-lhe, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, seja aos seus irmãos. Isso, Deus abençoe, irmão. Irmãos, existem 3 formas interpretativas dessa passagem, né? Conforme nós vimos aí nos encontros bíblicos, né? Existem formas de interpretar a Escritura que não vai interferir na nossa salvação. Não vai interferir na forma com que a gente se relaciona com a nossa fé, a forma que nós nos relacionamos com Deus, com Cristo, né? A forma de interpretar. Não vai modificar isso, né? Vamos lá, eu vou colocar o slide aqui, que daí eu vou colocar essas 3 principais formas. Os judeus interpretam de uma forma, né? Existem outros tipos de judeus também que interpretam de outra. E aí a outra forma que os cristãos tradicionalmente eles têm entendido. Eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Primeira forma. Cão ou Cã, né? Ele vê a nudez. Então, ver a nudez significa realmente ver a nudez. Então, significa realmente ver a nudez. E foi simplesmente isso.
Então existe essa interpretação isso aí, né? Outra forma de interpretar, de Cã ver a nudez, vamos precisar ir lá em Levítico 17. Marca com a fitinha aí, em Gênesis, e abra lá em Levítico, capítulo 17. Lembrando que foi o mesmo autor que escreveu Gênesis, foi o mesmo que escreveu Levítico, né? Levítico, capítulo 17. Deixa eu achar aqui, irmãos. Não é 17 não, irmãos, é 13. Levítico é depois de que livro, irmão? Depois de Êxodo, irmã. Deus abençoe. Amém. Deixa eu... irmãos... é 17 não, irmãos. Perdoa, é 18. Levítico, capítulo 18. Então é Gênesis, Êxodo e Levítico. Terceiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Então, Levítico 18, veja aqui, né? Verso 6. Olha que as proibições. Aí aqui é uma lei civil, né? Do povo de Israel. E Moisés deu essa lei aí para o povo, né? Para que o povo pudesse estar bem civilizado. E aí, olha o que diz aqui, ó. Versículo 6, capítulo 18, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. O capítulo inteiro vai falar isso sobre descobrir a nudez. Mas não é simplesmente tirar a roupa. Isso é um eufemismo para relação sexual, né? Então, Cã descobriu a nudez no sentido de relação. Existe essa interpretação, irmãos, né? Eu tô falando as várias interpretações que existem, né? Então, talvez essa interpretação ela vai falar que provavelmente Cã ele teve algum contato sexual com o pai ali, né? Essa é uma interpretação. A terceira interpretação, que eu particularmente eu acredito que seja a mais plausível, a mais que se encaixa com o contexto em si, né? Lembrando que nós temos que ver o contexto imediato, né? Antes de ver um contexto de outros textos da Bíblia, outros livros e tudo mais, né? A terceira interpretação é que Cã, ele não só viu, né? Cã, ele viu o pai nu. Tá, ele viu o pai nu, mas ele caçoou. Ele caçoou, ele zombou, né? Ele fez, ele humilhou o pai. Ou talvez, né? Talvez a forma... Nós temos que entender, irmãos, que nós estamos lá há tantos mil anos atrás de nós e não existia essa baixaria toda que existe hoje, das pessoas andarem nas ruas aí quase pelados, né? Quem vivia naquela época, principalmente no Oriente Médio e até hoje,
eles têm muito respeito com o próprio corpo, né? Então não é qualquer um que pode ver. Não é igual aqui no Brasil que nós vemos pessoas seminuas a todo momento na rua, né? Não, lá as pessoas têm muito respeito com o corpo, a ponto de não descobrirem as suas partes, as suas pernas, né? Os seus braços, para não ser desrespeitoso. Então nós estamos falando de uma cultura onde você ver alguém nu era algo humilhante, né? Era algo, além de humilhante, era algo que desafiava a autoridade de Noé como pai, né? Provavelmente Cã depois podia jogar na cara do pai. Pai, o que você quer falar? Né? Que você quer mandar em mim como patriarca, né? Porque Noé era um patriarca. O que você quer mandar em mim como patriarca, mandar na minha descendência, orientar eu o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho? O senhor ficou nu, né? Então, essa forma, né, de interpretar o texto, eu particularmente, irmãos, né, respeito quem acredita de outras formas, mas eu particularmente eu acredito que essa forma é a melhor forma que se encaixa com o contexto imediato do texto, né? Porque a gente tem que pegar um documento histórico, irmãos, como a Bíblia, e tentar entender ele dentro do seu próprio viés histórico, né? Não temos que trazer a narrativa bíblica para os nossos dias, né? Porque a nossa forma de pensar é diferente da deles. Por exemplo, alguém hoje poderia falar assim: nossa, mas por que Noé ficou tão irado assim, a ponto de amaldiçoar a descendência do seu filho menor, do seu filho caçula, né? Só porque ele viu ele pelado lá e tudo mais? Irmã Renata, pode perguntar. Então, irmão, eu estava conversando com meu filho uns tempinho atrás e eu estava falando sobre isso e ele falou sobre isso. Ele falou, mas minha mãe, por que Noé amaldiçoou o filho só porque viu ele nu, né? Ele quis dizer assim, por que ele precisava ter uma maldição por essa situação, sendo que não foi nem ele que causou a situação. Eu falei, não, meu filho, mas na certa, naquela época, só em ver uma pessoa nua já era como se estivesse tocando no corpo, né? Como se fosse um ato sexual. Você vê uma pessoa nua antigamente, né? Naquela época. Isso até aqui no Brasil, antigamente, no tempo da minha avó, né? Tal, da minha bisavó. Antigamente também era assim aqui no Brasil. Hoje em dia, né, que mudou, mas no Oriente, é isso que eu estava conversando com ele. E hoje, Deus criou esse caminho aí glorioso, que eu vou falar até para ele. Deus abençoe, irmão. Amém, irmã. Então, para a gente contextualizar, realmente, há um pouco tempo atrás, eu lembro uma vez, irmãos, isso foi o ano de 2000 e... Acho que foi o ano de 2009, irmãos. Tinha um irmãozinho na minha comum, ele era bem enfermo, né? Então, alguns irmãos começaram a fazer um rodízio para que nós pudéssemos ajudar ele lá a tomar banho, né? E tudo mais. Por quê? A esposa dele tinha falecido. E quando a irmã faleceu, ele ficou enfermo lá porque a irmã fazia muita coisa. Até todo mundo achava que ele ia primeiro e no fim quem foi a esposa, né? E aí quando a irmã faleceu, aí ele ficou sozinho. Aí quem ficou responsável foi a filha dele, né? Ele tinha um filho que morava fora do estado. Era uma coisa mais ou menos assim. E a filha dele que morava aqui na cidade ficou responsável por ele. E aí, quando a filha dele foi dar banho nele, irmãos, ele chorava muito. Ele chorava.
Ele chorava e ninguém entendia o porquê que ele estava chorando. E aí ele chorava de vergonha. Então, irmãos, isso nós estamos falando de alguém aí de 80 anos, 90 anos. Né? Estamos falando de alguém há 4, 5 mil anos atrás. Então, imagine como que era naquela época. Naquela época, irmãos, era um respeito muito grande. Então, imagine, o pai bebeu, né? O Noé bebeu, já se embebedou, já perdeu o respeito ali do patriarcado ali. Nós temos que entender que estamos falando de outra época, né? Outra criação, outra cultura, outra forma de ver o mundo, outra cosmovisão e tudo mais. A gente está falando daquela época. Então, Noé era o patriarca da família. Ele que tinha os ditames, que ditava a regra, né? É essa forma de estrutura familiar, né? Então, Noé, ao se embriagar, já perde a credibilidade. Já perdeu a credibilidade. Os filhos poderiam questionar. Falar, pai, imagine, ó, o senhor errou. O senhor ficou bêbado aí, ficou doidão, tirou a roupa, ficou nu, ficou mostrando aí para todo mundo, né? Já perdia ali a credibilidade, né? E também a Bíblia vai falar aqui, bem assim, então tomaram Sem e Jafé uma capa, né? Ou um pano, ou alguma vestimenta, né? A palavra capa aqui ela pode significar essas duas coisas. E puseram-na sobre ambos os seus ombros, ou seja, esticaram ali e andaram de costa, né? E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Ou seja, os filhos, eles não quiseram ver, né? Por respeito, reverência, temor ali, eles foram andando de costas e a hora que chegou perto do pai, cobriram para poder não ver, né? E aí fala assim, cobriram a nudez do seu pai, verso 23 que eu estou lendo. Cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Ou seja, provavelmente isso indica um respeito, uma reverência pela moralidade, né? Uma reverência pela moralidade que eles tiveram ali. E também pela unidade familiar, né? E Cã já... né? Cã era o mais novo também, né? Era o caçula. Cã não teve essa maturidade e provavelmente ele zombou. Porque no verso 22 diz assim, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Ou seja, ele em vez de ajudar, não, ele espalhou. Ele foi espalhando. E foi lá falar para os irmãos. Nós não sabemos com quem que estava ali junto com os irmãos. Provavelmente as mulheres ali, não sabemos, né? A narrativa bíblica ela é bem resumida. Mas podemos conjecturar que talvez estava lá na mesa, todo mundo ali, ou todo mundo ali se recreando, conversando, ele chega lá e falando os escândalos ali de Noé. Então isso foi uma forma de zombaria, humilhação e até uma forma de questionar a autoridade, né? Não sabemos qual era o intento que Cã tinha dentro do coração ao fazer isso, né? E aí, quando Noé ficou sabendo, que foi quando ele acordou, provavelmente dormiu na manguaça lá, né? Dormiu, estava harto, dormiu quando acordou, aí que ele viu, ficou sabendo, né? Provavelmente a sua esposa contou, né? Ou todo mundo olhando diferente para ele, e aí alguém contou para ele, quando ele ficou sabendo, então ele amaldiçoou. Mas, irmãos, talvez não seja apenas um acesso de ira que Noé teve naquele momento. Talvez ele já discerniu ali a motivação do seu filho, né, ao fazer isso. Né? A gente consegue discernir
quando a gente vê que uma pessoa faz algo, a gente tem que ter essa expertise aí de falar, não, a pessoa fez isso, mas porque ela queria tal coisa, né? Então talvez Noé teve essa visão, né, além do fato, e viu ali que o seu filho estava querendo alguma outra coisa, ou questionar a sua autoridade ali, ou talvez a imoralidade já estava instalada ali no seu filho e podia passar de geração. E depois nós vamos ver, né? Depois que a gente entrar lá em Êxodo, Números, Deuteronômio, a gente vai ver como que a descendência de Cã, que é Canaã, que vem os cananeus, o povo cananeu, como eles eram extremamente depravados com relação à moral, né? Isso é um ponto interessante. Quando nós formos estudar lá sobre os povos cananeus, se lembra dessa situação aqui, tá bom, irmãos? Então vamos finalizar aqui o capítulo 9, né? Vamos finalizar. Ficou alguma dúvida? Alguém tiver alguma pergunta? Aí depois nós vamos para aplicação pessoal, tá, irmãos? Alguém tem uma pergunta sobre o assunto de hoje? Sobre o assunto que nós falamos, dilúvio, o pacto de Noé, sobre o sangue, sobre essa parte da nudez? Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha aí. Vamos dar espaço aí para algumas perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, não precisa se ficar acanhado. Semana passada uma irmã entrou em contato, ela falou assim: irmão, às vezes eu fico com vergonha de perguntar porque, né, não é... Parece que é uma pergunta tão boba, mas às vezes, irmãos, é uma pergunta que alguém faz aqui, é uma questão que outro está lá na sua casa pensando em fazer. Irmã Renata? Ô, meu irmão, eu não vou fazer bem uma pergunta, mas eu vou citar uma parte sobre o arco-íris, porque quando eu era criatura, né, eu fui criada no espiritismo, né? Meus pais são espíritas até hoje. E o Senhor me chamou, transformou, e eu nunca tinha ouvido falar sobre o arco-íris, eu não sabia como eu era criatura. Meus pais nunca falaram assim o porquê. Eu via o arco-íris, mas eu não sabia o porquê do arco-íris, o que se formava. E quando Deus me chamou na graça, Deus me deu a graça de começar a ler a Bíblia. E, irmão, quando eu vi o arco-íris na Bíblia, eu falei, meu Deus, então o arco-íris existe até hoje pela palavra. A palavra de Deus, o Senhor deixou escrito. Menina, e quando eu vejo o arco-íris hoje, desde quando o Senhor me chamou, irmão, eu tenho uma felicidade tão grande, porque eu lembro daquele dia do dilúvio, lembro de toda essa história e eu fico muito feliz mesmo. Deus abençoe, viu? Perdoa aí. Amém, irmã. Deus abençoe a irmã também. É interessante, irmã, porque assim, os espíritas, eles acreditam mais na não, não é que eles desacreditam da Bíblia. Eles acreditam da Bíblia, mas como uma narrativa primitiva, né? Eles acham que a Bíblia ela é um documento histórico, de fato, mas eles acham que a Bíblia ela tem que ser entendida 100% pela ciência, né? Inclusive, o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, a proposta dele, né, tem os escritos deles e tudo mais, a proposta dele era entender a Bíblia com a ciência. Então, eles acham que a interpretação bíblica ela não pode fugir da ciência, ou seja, ela tem que estar dentro da ciência.
Só que aí existe algo uma conjectura que não casa, porque se nós temos que depender da ciência para entender a Escritura, isso foge da espiritualidade da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia narra muitos milagres. A Bíblia narra muitas coisas que aconteceram no passado. Os espíritas, eles não acreditam. Por exemplo, a parte do dilúvio, do arco-íris, igual a irmã falou, né? Eles não acreditam porque eles acham que é impossível acontecer isso. Mas, irmãos, pense bem. Vamos raciocinar aí. Como que um homem, como eles acham, né? Noé era muito primitivo. Como que um homem iria saber que iria vir um dilúvio, que iria vir uma inundação, e ele se preparar se não fosse pela providência divina? Isso por si só já é um milagre, né? Isso por si só já é um milagre de alguém saber, né, ter essa ciência de que vai vir uma inundação e tudo mais. Ah, mas irmão, será que veio essa inundação? Irmãos, como nós vimos na semana retrasada, se eu não me engano, vários registros históricos, os mesopotâmios, né, que os babilônios, os sumérios, os egípcios, até aqui no Brasil, a cultura tupi-guarani, eles têm fragmentos de uma história de alguém que foi salvo de uma grande inundação no mundo, né? Tem lá a epopeia de Gilgamesh, que nós vimos, né? Tem nos Sumérios também vai ter um que foi salvo também numa embarcação, né? A Bíblia ela dá outros detalhes que essas histórias não dão, né? Mas até aqui no Brasil, a cultura indígena tem. Eles falam que Tupã ficou irado, mandou uma chuva muito forte, né? O povo foi construindo uma grande canoa, né? Então existem elementos que corroboram isso. Por exemplo, quando a gente vai ver os fatos, nós temos que analisar. Por exemplo, aconteceu um acidente aqui na rua de casa. Aí cada um vai contar de uma forma. O meu vizinho vai contar de um jeito, a mulher que estava passando na van escolar vai contar de outro, né? O andarilho ali vai contar de outra forma. E aí vai passar anos e anos e anos e anos. Talvez as pessoas vão acrescentar coisas, mas fato é que o cerne, o núcleo do assunto sempre vai estar presente. É igual aconteceu com o dilúvio, né? Cada povo contou de uma forma, mas o núcleo, que é uma grande inundação, que alguém foi iluminado por Deus para poder construir uma embarcação, poder salvar sua família e tudo mais. Alguém teve essa mensagem divina, né? E essa orientação divina de construção. Isso é o núcleo e o cerne. Então não temos como contestar isso, porque tem várias culturas que falam isso, né? Então é interessante, irmã, que nem a irmã falando do arco-íris. A forma com que foi escrito lá na Bíblia, né? Olha, Deus falando, olha, eu estou colocando o meu arco-íris aqui na nuvem. A gente tem que entender que, poxa, aquele povo vivia trocentos anos atrás. Se Deus falasse assim para Noé, olha, Noé, eu estou fazendo aqui porque a luz, ela penetra na partícula da água e ela vai fazer um prisma de cores e a cor tal e isso e aquilo. Noé não ia entender, né? Noé não ia entender. Então, a forma da narrativa bíblica, ela deve ser entendida, sim, com a ajuda da ciência, mas nós temos que priorizar a espiritualidade da coisa, né?
Porque se nós conjecturarmos só algo científico, algo material na Bíblia, nós perdemos a essência espiritual, né? E se nós perdemos a essência espiritual, aí nós perdemos a essência nossa, porque nós somos carne e espírito, né? Nós somos um ser espiritual, e isso ninguém pode negar, porque nós temos prova em nós mesmos que nós somos um ser material e um ser espiritual que mora dentro desse corpo aqui. Mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Que daí a gente já vai para a aplicação pessoal. Como aplicar esse capítulo na nossa vida? Mais alguém? Acho que não tem ninguém, né? Então vamos lá. Irmãos, é muito interessante como que a Escritura ela fala com a gente, né, irmãos? E como que a Bíblia, ela, quando a gente lê ela querendo aplicar na nossa vida, é algo formidável, irmãos. Como o Senhor é perfeito, né? Por exemplo, lá no capítulo 8, no verso 1 até o 5, né? Nós vamos ver ali que Noé, ele fica 150 dias na arca. Pense bem, irmãos. Vamos nos transportar para lá, né? A arca, 150 dias boiando ali na água. Ele não teve orientação nenhuma de Deus. Deus se silenciou nesse momento, né? Deus ali não deu orientação nenhuma. 150 dias e ele ali olhando água e mais água, só barulho de água. Irmãos, e mesmo nesse meio, Noé confiou em Deus. O que isso nós podemos aplicar na nossa vida? Irmãos, pense bem, vamos copiar Noé? Na nossa vida, às vezes nós não temos uma orientação direta de Deus para o que é para a gente fazer, né, irmãos? Às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes nós vamos buscar a palavra na igreja e Deus não fala. Às vezes nós queremos que Deus mostre um sonho, uma revelação, uma visão, e Deus não fala. Mas, irmãos, como que está a nossa confiança, será? Como que está a nossa confiança em Deus? Será que nós vamos nos desesperar na nossa arca? Será que nós vamos ficar desesperados? Meu Deus do céu, já faz 100 dias, 150 dias, já faz tanto tempo que Deus não fala, Deus não responde, Deus isso, Deus aquilo. Ou será que nós vamos confiar em Deus igual Noé? Será que nós vamos ficar desesperados? Ah, não, vou pular agora. Ah, não, vou abrir aqui agora, né? Então nós, irmãos, temos que copiar esses exemplos. Noé e sua família tiveram plena confiança. Às vezes eu imagino, irmão, Noé falando assim, falando para a família, não, espera que daqui a pouco Deus vai falar. Daqui a pouco Deus vai falar o que é para a gente fazer, né? Essa confiança que nós temos que ter, irmãos. Essa confiança, não desfalecer. Porque Deus sabe o momento certo de cada coisa na nossa vida. Aquele momento de Noé era para Noé confiar. E depois, quando foi o momento de Noé ouvir a voz de Deus, Deus falou com Noé claramente. Bendito Deus. No capítulo 8, no verso 6 a 9, nós vemos ali que Noé ele vai soltar o corvo e depois ele solta a pomba. E é interessante, irmãos, que Noé ele teve que usar o seu conhecimento prévio, né? Ele teve que usar o seu conhecimento sobre o corvo e o seu conhecimento sobre a pomba. Porque ele poderia simplesmente soltar outro... vou soltar uma andorinha, vou soltar um gavião. Não,
Ele teve que usar o seu conhecimento prévio, né? Culturalmente, hoje em dia a gente não tem muito contato com os animais silvestres, né? Mas Noé tinha. Assim como uma pessoa do sítio, né, da zona rural, ela conhece muito mais o animal do que a gente que é da cidade, né? E Noé tinha esse conhecimento. E ele, conhecendo o corvo, sabendo que o corvo aguentava longos períodos sem um trajeto muito maior do que da pomba, ele soltou primeiro o corvo. E sabendo que a pomba aguentava um pouquinho menos, né, mas ele esperou 7 dias, depois enviou de novo, mais 7 dias e mais 7 dias. Irmãos, isso é uma aplicação para a nossa vida, irmãos. Uma aplicação que muitas vezes Deus vai usar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós temos de habilidades para poder resolver uma situação na nossa vida, ou para poder Deus fazer algo, abrir uma porta. Deus utiliza a nossa bagagem de conhecimento, irmãos. Deus utilizou da bagagem de conhecimento de Noé para que ele pudesse saber o momento exato em que as águas tinham se abaixado. Da mesma forma, irmãos, às vezes a gente tem um problema, alguma coisa que a gente busca de Deus, né? E às vezes a solução, irmãos, está no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias habilidades. Eu lembro uma vez, irmãos, de um irmão que contou um testemunho que ele cozinhava muito bem. E todo mundo falava: irmão, nossa, o seu tempero é muito bom. O seu tempero é maravilhoso. O que o irmão coloca? O que o irmão faz? O que o irmão isso? No momento que o irmão ficou mais provado, que a porta fechou e não tinha mais saída, o irmão se lembrou do seu conhecimento na parte de fazer os temperos, aquela coisa gostosa. E aí Deus deu a luz para ele e ele conseguiu, irmãos. Ele começou a vender tempero e foi aí que o Senhor prosperou na vida dele. Foi na parte do tempero. Verso 10 a 12, nós vemos que Noé esperou a água baixar, né? Noé já não foi abrindo tudo na arca, não, ele esperou a água baixar. E aí a gente entende algo, irmãos, que nós podemos copiar de Noé. Às vezes a gente é tão ansioso com as coisas, a gente tem uma ansiedade para resolver, quer solução rápida, quer tudo muito rápido, irmãos. E as coisas não dão certo por causa disso. As coisas, muitas vezes na nossa vida, irmãos, ela não dá certo por causa dessa ansiedade que nós temos. Sabe? Essa ânsia de querer tudo rápido, tudo para já. Como que se nós tivéssemos nascido em 2 meses, né? Mas não, irmãos. Talvez tenhamos que ser igual Noé. Noé mandou ali a pomba uma vez, não deu certo, não se frustrou. Não, daqui 7 dias eu mando de novo. E às vezes falta isso, irmãos. Ele mandou 3 vezes a pomba. Às vezes falta isso, calma para resolver as coisas. Calma para poder lidar com uma situação. Calma no trabalho. Calma no casamento. Não, calma. Né? Então alguém pode estar aqui e pode estar precisando dessa calma. Que o Senhor dê essa calma aí. Copie Noé. Talvez espere um pouco. Não resolva já de imediato. Espere um pouco. Né? E nós aprendemos isso com Noé. Noé fez isso. Esperou 7 dias. Ele podia pegar a pomba de novo. Não, deixa eu pegar outra pomba aqui, eu já vou enviar já. Não, vou esperar 7 dias. Daqui 7 dias, tudo pode ter mudado. As águas que hoje estão altas podem ter abaixado daqui 7 dias. Então, irmãos, isso é um aprendizado para nós. Vamos aplicar isso na nossa vida.
No capítulo 9, irmãos, no capítulo 9, no versículo 2, é interessante que, embora Deus entregou todos os animais, né, para Noé e falou: ó, Noé, eu tô dando esses animais para você se alimentar com a sua família. Mas Noé não saiu matando todos ali, fazer um estoque de carne e tudo mais, não. Noé, ele teve sabedoria, irmãos. E às vezes, irmãos, isso a gente aplica na nossa vida, que não é porque uma coisa Deus entrega na nossa mão que a gente tem que sair atropelando tudo. Por exemplo, pode ser que Deus deu autoridade para alguém, de um gerente, de um supervisor, de um líder, né? Ou até alguém do ministério. Mas isso não significa que nós podemos atropelar todo mundo. Não, eu vou fazer a minha vontade. Eles que têm que obedecer. Os meus funcionários, eles que obedeçam. Eu mandei, eles têm que obedecer. Não, irmãos, não é assim, não. Tem que usar sabedoria, irmãos. A nossa mente, ela tem que ser a mesma mente de Cristo. Da mesma forma que Noé foi. Não saiu atropelando tudo. Então, irmãos, conselho de hoje na aplicação pessoal da palavra: tenha calma. Bendito é o Senhor. Não saia atropelando tudo. Não saia querendo fazer tudo à torta e direito. Faça cada coisa no passo do gado, como dizia os mais antigos, né, irmãos? No capítulo 9, no verso 21, que nós lemos lá, sobre a nudez de Noé, né? Irmãos, isso é um aprendizado para nós, irmãos. Não podemos descobrir a nudez das pessoas. Irmãos, nós temos que ter, e eu falo isso no sentido espiritual, tá, irmãos? No sentido espiritual. Sentido material, todo mundo sabe que não é para fazer, né? Mas o sentido espiritual, irmãos. O sentido espiritual, descobrir a nudez de alguém, sair comentando da nudez de alguém, isso é muito grave, irmãos. Muitas almas, muitas pessoas têm ficado muito mal devido a muitos que saem aí propagando. Quando a gente sabe do defeito de alguém, irmãos, a gente não pode sair falando para todo mundo, né? Mas eu tenho uma coisa, eu sou muito sincero. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu tô falando a verdade. Não é que muitos falam isso? Eu tô falando a verdade, eu não vou mentir. Eu falo mesmo. Será, irmãos? Será que nós estamos sendo sábios ao sair por aí dizendo, ainda querendo se justificar? Eu falo mesmo. Eu tenho um defeito que eu sou sincero. Irmãos, será que é isso que Deus quer de nós mesmo? Será que Deus não quer que a gente seja igual Sem e Jafé, que andou de costa? Olha, irmãos, eles tiveram que fazer um esforço, andar de costa, com cuidado, para não tropeçar, para não ver a nudez e cobrir a nudez. Mas significa isso que se eu ver alguém errando, eu tenho que acobertar? Não, irmãos, não é isso. Não é acobertar. Mas não é sair espalhando, sair acabando com a reputação de alguém, sair falando à torto e direito da vida de uma pessoa, da dificuldade de uma pessoa. Não tem que fazer. E nem da obra de Deus, irmãos. E nem da obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus também tem os seus percalços, também tem os seus problemas, também tem os seus defeitos, irmãos. A nossa igreja, nós servimos a Cristo, né? Servimos a Cristo por fé, mas ela também vai ter defeitos. Porque se fosse tudo perfeito, já estaríamos na glória. Ela também vai ter, a nossa denominação também vai ter os seus defeitos, também vai ter coisas. Será que é isso que Deus quer? Que nós ficamos lá acessando
o canal desse, o canal daquele. Não, vamos descobrir mesmo. Vamos ver o que esses safadaiada estão fazendo. Irmão, será que é isso que Deus requer de nós? Será que se Cristo tivesse na nossa pele, ele faria isso? Irmãos, isso é muito grave. E nós temos que entender que nós ajudarmos ao próximo não é ficar acabando com a reputação de alguém, acabando, detonando. E é isso que a mídia gosta. A mídia ama isso. O povo gosta disso. Revistas são mantidas devido a fofocas, canais e tudo mais. Irmãos, será que nós estamos alimentando o espírito de Cã? O espírito de Cã por aí, que está rondando por aí? Será que nós estamos alimentando todo esse espírito? Ou será que nós estamos tendo o mesmo espírito de Sem e Jafé, que com todo respeito, reverência, foram lá e ajudaram o pai? E não humilharam, denegriram. Glória a Deus. Que o Senhor nos revista, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos aplicar isso na nossa vida. E nós temos a certeza que quando nós aplicamos a palavra de Deus, o Senhor se agrada de nós. Glória a Deus, bendito Deus. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar agora, agradecer ao Senhor. E agradecer ao Senhor por essa boa comunhão, por esse bom conteúdo, e que o Senhor nos oriente. Na semana que vem, irmãos, vai ser na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, capítulo 10 e o 11 de Gênesis, tá bom? Quem puder participar, boa coisa é. Tá bom, irmãos? Vamos então dobrar os nossos joelhos.